Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Nós tivemos primeiros ministros que puseram cordões de flores, portanto, no chefe deste regime. Recordamos isso quando foi a vinda, depois do desastre que se deu aqui do 21 de fevereiro, portanto, do Sr. Engenheiro José Sócrates. Colocou um cordão de flores à volta do ditador, do pescoço do ditador desta terra. Acontece que isto é um claro sintoma da condescendência que a República e os mais altos magistrados da nação têm concedido, portanto, aos desmandos e aos abusos do regime jardinista. Falando nesta conta de 2010, isto é a vergonha da democracia. É o pior exemplo de um regime autonomista. Um governo que devia de defender os princípios da transparência e rigor dos meios públicos. Este governo passou anos a ocultar, a mentir e a destruir os meios públicos como queria e entendia. Esta é uma conta politicamente criminosa. Num país onde se respirasse liberdade, democracia e justiça, os responsáveis e corresponsáveis por esta conta estavam com certeza numa cela de alta segurança. Infelizmente, nesta terra, esses responsáveis continuam à solta, a distribuir dinheiros em menor proporção devido à situação financeira em que nos encontramos. Os autores e os fins são os mesmos. Alimentar uma clientela corrupta, bajuladora e obediente ao regime. Este é um país onde o senhor representante da República, quando está em funções, diz que está tudo bem. Logo que vai para a reforma, diz que vai escrever livros, que vai dizer isto, que vai dizer aquilo e que vai dizer que há déficit democrático na região e que há abusos de poder. Presidentes da República que, enquanto exerciam as suas funções, nada fizeram para repor a democracia, a legalidade e a transparência na nossa região, mas quando eram candidatos à presidência da República, entendiam que, afinal, na região havia déficit democrático. Lembramos bem as declarações do Sr. Dr. Mário Soares. Da nossa parte, tudo faremos para derrotar este disfarçado regime democrático e libertar os madeirenses e porto-santenses das mãos dos flamistas, uns mais refinados que outros, mas é tudo farinha do mesmo saco. Com mais buraco, menos buraco, a lógica é a mesma. Sejam os autores responsáveis, presidentes dos Bombeiros de São Vicente, ou presidentes da Câmara do Funchal, vice-presidentes do Governo Regional, ou secretários do Ambiente e Recursos Naturais, todos têm responsabilidades nesta malvada conta que tirou condições de vida aos madeirenses. Todos estes senhores misturados e amassados dão uma grande massa de buracos. Eles não têm condições para continuar a governar esta região. As contradições do regime jardinista chegam ao ponto dos flamistas terem um plano B. O Dr. Alberto João Jardim, com receio de ser derrotado no Congresso pelo Dr. Miguel Albuquerque, já tem um plano B. Colocou nas mãos do nazi-fascista de São Vicente, que é um novo partido que vem sendo anunciado aqui no Jornal da Madeira. O senhor secretário do Plano e Finanças é um homem sem vergonha. Devia de pedir a admissão do seu cargo, porque enquanto Vossa Excelência manda o diretor do DRAF, da Direção de Finanças, perseguir os pequenos comerciantes industriais, aplicando multas e levando multas à falência com a perseguição fiscal impiedosa que faz ao tecido económico da nossa região, deixa, contudo, os grandes empresários do regime fugirem às suas obrigações fiscais para com a região autónoma, deixa o grupo do Jaime Ramos e outros grupos que pagam fogem com os dividendos dos impostos que deviam pagar na região para os paraísos fiscais. E enquanto Vossa Excelência faz como os fariseus, cala o mosquito e engole o camelo, que é como Cristo dizia no Evangelho, que é perseguir os pequenos, os miseráveis, os mais fracos, e deixar fugir os grandes, os fortes, os opulentos, os que vivem na abastança e que facturam milhões e milhões à custa da miséria, da pobreza e da desgraça do povo madeirense. Ainda há pouco falava o senhor deputado Edgar Silva sobre a necessidade de termos uma justiça decente que prendesse estes ladrões do regime jardinista.
Estes senhores que têm andado na rapinagem dos recursos do povo madeirense. Mas esquece-se o senhor deputado que a justiça está toda vendida, está subserviente ao regime, está no bolso do Jaime Ramos e daqui do seu filhote, que eles estão não ao serviço do povo português, do povo da Madeira e da autonomia, estão ao serviço de quem rouba o povo madeirense e quem enriquece escandalosamente à custa da miséria e da pobreza e do desemprego dos madeirenses. Eu ainda hoje recebi dos serviços da Assembleia um processo contra o nosso grupo parlamentar, feito por uma procuradora do Ministério Público, que cria cachorros no Parque Natural da Madeira, em que ela, em vez de estar a investigar os ladrões do regime jardinista, que têm levado esta região à desgraça, ocupa-se a fazer um processo contra o Coelho e contra o seu grupo parlamentar. Essa senhora Maria Antunes Gameiro, que já foi noiva do senhor José Prada, que eu sei desse caso, porque todos os juízes, é só para provar que os juízes, eles gostam de paparicar a juízes, estão ligados ao regime jardinista, estão ligados até por relações afetivas. Vemos aqui a promiscuidade. Aí o senhor deputado Edgar Silva fala-me, ainda confia que a justiça vai fazer alguma coisa a esta gente. Quando a justiça está toda corrompida, os magistrados até andam amantezados com os figurões do regime, como ainda aqui há pouco eu apontei. Muito obrigado.